Mas eu quero falar com vocês nessa manhã a respeito de identidade e propósito. Identidade e propósito. E talvez há algumas pessoas que estejam até, bispo, de novo, não é? Na verdade, eu nunca falei estritamente sobre esse aspecto e essa abrangência espiritual que faremos nessa manhã a respeito desse assunto. Mas identidade e propósito são coisas que, dentre muitas que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, elas são extremamente importantes, são extremamente palpáveis no sentido de que aquilo que se revela no mundo espiritual vem e acontece no mundo material, acontece no mundo natural. Então, nesse primeiro domingo do ano aqui em nossa casa, nós temos o privilégio de nos reunir, de já começar aqui como família. Então, já na virada o Senhor já nos trouxe, o Senhor sempre há domingo em reunião, quando estamos aqui, Ele vai aumentando o nível de palavra que Ele tem para as nossas vidas. E na virada o Senhor falou muito claramente aos nossos corações a respeito de metas e como trabalhar e como agir para que essas metas elas aconteçam. Então, se você tem curiosidade em saber o que o Senhor nos falou, acesse ali o YouTube e você vai ter a plenitude dessa palavra. Mas o Senhor, Ele é bom, então eu vou dar aqui alguns passos que o Senhor nos falou e uma continuidade, como que uma continuidade dessa palavra da virada. E ela então diz muito a respeito da nossa identidade, não é aquele RG simples que nós temos com o documento, mas o Senhor nos leva além e então estamos falando de algo extremamente espiritual. O que falamos aqui na virada do ano é, em resumo, estabeleça suas metas, porque é muito natural na virada de ano, e como eu disse aqui, calendário gregoriano, né, que nós vivemos, não, o ano que vem eu vou fazer determinada coisa, o ano que vem eu começo alguma coisa, e já tem alguns memes na internet dizendo, olha, janeiro chegou. Então tem aquela cara de um cachorrinho bem assim, né, triste, dizendo, eu não sabia que janeiro ia chegar tão rápido. Janeiro chegou, e é o momento então da virada que o Senhor tem ainda maior para a sua vida. Se você já estava vivendo as bênçãos do Senhor, se você já estava sendo cheio do poder e do Espírito Santo de Deus na tua caminhada com o Senhor sempre vai estabelecer ciclos e vai trazer coisas novas. Então, janeiro chegou, começou um novo ciclo. E quando nós estabelecemos metas, o Senhor também nos revela e nos diz, olha, escreva aquilo que você tem no seu coração. Então, de acordo com a tua identidade, com a minha identidade no Senhor, de acordo com o propósito espiritual que se revela no que é natural, quando eu escrevo aquilo que o Senhor disse, eu estou documentando. E aquilo então se torna um decreto. Então, sem religiosidade, nós aqui dessa casa sabemos que o decreto, quando nós falamos em decreto, é aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E nós como filhos, nós como aqueles que têm a Jesus como Salvador, nós temos a autoridade de decretar que a palavra do Senhor seja feita. Não que nós mandemos em Deus, não que nós possamos dizer, Senhor, o Senhor prometeu e agora eu decreto que aconteça. Não. Mas quando eu decreto, eu estou profetizando que assim seja, que a tua palavra aconteça, que seja assim na minha vida, porque quando acontece nas nossas vidas, a bênção do Senhor ela se expande para todos os lados e alcança a nossa família, alcança os que estão ao nosso redor, alcança aqueles que nós amamos. Então, entrar num novo ciclo, entrar num novo ano, dentro da pessoa que mais desligada que ela esteja, não é? Ou aquela pessoa mais esquecida que ela seja, mas há, no fundo, uma perspectiva de alcançar coisas novas. E quando nós pensamos em alcançar coisas novas, significa expandir, significa crescer, significa aumentar. Então, expansão e crescimento fazem parte de coisas novas, fazem parte daquilo que é o dom de Deus para as nossas vidas, aumentar e crescer, jamais ficar estático, jamais ficar no mesmo lugar. Então,
em muitas culturas, pelo mundo e pelas nações, é assim, tem a virada de ano, então a festa, assim um movimento, e chega janeiro, é a hora do vamos ver. É a hora que as coisas começam a sair então ali do papel, aquilo que você escreveu, aquilo que você decretou, precisa agora haver uma execução. E quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, o Espírito Santo, Ele nos move, nos faz crescer, na medida em que nós nos abrimos para que aquilo aconteça, e na medida da capacidade de cada um de nós. Então, deixa eu dizer mais uma vez, janeiro chegou. Diga aí, janeiro chegou. Quero que você acorde. É o momento de expansão. É você olhar ali pelo caminho, pelo horizonte e dizer assim, agora, Senhor, vem comigo porque eu preciso caminhar nessa direção, eu tenho aquele alvo, eu tenho aquilo para conquistar. Então é expandir e caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Se expandir significa novas ideias. Se expandir significa novos valores, ou então melhorar os valores que o Senhor já tem para a sua vida, para que você se expanda, para que você não fique preso em uma mesma ação. Quando eu era jovem, havia um pastor e ele sempre falava essa frase, não é? Uma pessoa autêntica, uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que ela é segura de si, ela é tão segura que ela tem a capacidade de mudar de ideia. Ela não é enrijecida, ela é ensinável. E um outro pastor que eu amava muito, o apóstolo Fernando, eu digo amava porque ele está na glória, não é? Ele dizia, você quer conhecer se uma pessoa ela vai crescer, você quer saber se aquela pessoa vai se expandir, você quer saber se aquela pessoa tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, perceba se ela é uma pessoa ensinável. Se ela é uma pessoa que ela se deixa acrescentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, janeiro chegou, é tempo de se expandir. Janeiro chegou, é tempo de crescer, é tempo de deixar com que o Senhor atue na sua vida de uma maneira mais intensa. Você que nos acompanha nas redes, nós somos o corpo de Cristo, você é corpo de Cristo também. Espero que você nos visite aqui algum dia, mas mesmo que você não possa se locomover ou não há uma igreja perto da sua casa que fale do poder de Deus, eu quero dizer, o Espírito de Deus já está com você e você então precisa abrir o seu entendimento, porque o Senhor tem aberto o nosso entendimento com relação a diferenciar aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. Então as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas começam acontecendo primeiro no mundo espiritual, está ali determinado, está feito através da palavra. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou a mim e a você. Então quando o Senhor cria, Ele está dizendo, olha, eu estou e faço parte da sua vida, vocês me busquem e eu faço parte da vida de vocês. O Senhor, quando Jeremias, o profeta, estava no momento de muita angústia e de muita dúvida, o Senhor disse para ele, Jeremias, preste atenção em algo, eu conheço você desde o ventre da sua mãe, eu sei como você se formou, ali os ossos e ali todos os órgãos, eu estava ali e eu formei você. Então quando nós temos essa consciência espiritual, nós conseguimos traduzir para o mundo material que o Senhor está conosco em todo o tempo e não importa a situação, Ele está. Por quê? Porque Ele é Deus em todo tempo e em toda a situação. Então, nesse novo ciclo, o Senhor está nos trazendo a revelação, algo que seja verdadeiramente um renovo na sua vida. Que seja um colocar de lado, um deixar para lá tudo aquilo que atrapalhava a sua vida e que você se renove. A par e passo disso, junto a isso existe, e nós devemos nos abrir para uma transformação. Uma pessoa enrijecida, ela não consegue ser Então, outras coisas começam a se estabelecer na sua vida, e eu quero que você preste muita atenção durante essa palavra que o Senhor vai nos ensinar aqui passo a passo. Então, quando o Senhor Jesus, Ele traz esse renovo, quando Deus estabelece os ciclos na nossa vida,
Ele nos proporciona então Jesus, e Jesus é aquele que nos proporciona vida nova. Percebe como há uma ligação plena em todas as coisas, percebe como há um ajuntamento do poder de Deus, um ajuntamento do Espírito Santo de Deus, trazendo revelação e nos ensinando, e todo o sacrifício do Senhor Jesus na cruz nos faz ser aqueles que estão aptos pela graça do Senhor sobre as nossas vidas para receber isso em nós. Amém? Mas eu quero ir na palavra do Senhor, eu quero ler um versículo com vocês agora, está ali em Mateus 9,17, e você conhece esse versículo, mas esse versículo ele traz hoje uma revelação nova para as nossas vidas. Ele traz agora, e eu quero que você preste bem atenção, porque o Espírito Santo ele coloca agora um ponto novo, algo que a partir de agora, tudo aquilo que nós recebemos do Espírito Santo, ele nos capacita e nos preenche para recebermos ainda mais do poder de Deus e expandir. Amém? Mateus 9, no versículo 17, diz: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres. Derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aqui há um contexto onde os discípulos eles estavam perguntando para Jesus. Eles falavam: Jesus, nós temos algo que nos incomoda, algo que nós estranhamos. E pelo fato de que os fariseus, eles são doutores da lei, eles entendem daquilo que a Torá traz, eles entendem, não é? E eu vou dizer aqui entre aspas a respeito do reino de Deus, e eles não jejuam como nós jejuamos, eles não atuam como nós atuamos. A palavra que eles têm não é uma palavra de poder como o Senhor tem nos ensinado a colocar sobre as pessoas. Então Jesus, ele responde isso para eles. E Jesus faz essa analogia com o odre. Tem o odre aí, Carol? O odre, ele era um recipiente feito, não é, de couro, ou de carneiro, ou de cabra. E esse aqui está bem novinho. Tem um velhinho, depois você volta para o novinho. Esse é bem mais rudimentar. Um pouco mais da época ali de Jesus, um pouco mais próximo, mas tinha uns que eram bem grandes, não é? E esse era o odre. Nada mais do que um recipiente para se colocar algo líquido. Geralmente era o vinho, ou leite, ou água. E Jesus ele faz essa analogia com o odre, porque as pessoas costumavam colocar e guardar o vinho no odre. E qual é a diferença? O odre, quando ele é novo, e a pessoa colocava o vinho ali no odre, ele tinha uma capacidade melhor do que o odre mais antigo. Por quê? Porque o couro daquele animal, na medida em que o vinho fermentava, ele conseguia se expandir juntamente com o vinho. Então as costuras, elas resistiam, a capacidade e as moléculas ali do odre, elas se expandiam e elas não rompiam e não se perdiam. Não se perdia o vinho. E Jesus faz essa analogia para que os discípulos percebessem e para que nós tenhamos essa revelação do Senhor hoje. Os fariseus, eles conheciam da Torá, eles conheciam da lei. Eles sabiam que viria um Messias, embora eles não o reconheceram. Então sobre eles era muito difícil, exceto alguns poucos, era muito difícil querer ensinar, querer falar para eles a respeito do Messias. Era difícil Jesus dizer para eles: olha, eu sou o Messias, aquele que haveria de vir, eu já estou aqui, porque eles eram agora odres velhos, eles não aguentavam uma cultura nova, eles não aguentavam uma informação nova, porque eles rompiam. Então eles queriam se distanciar daquilo. Eles começavam então a acusar a Jesus, a acusar aos discípulos, porque eram odres velhos, e eles não entendiam que nós precisamos a cada dia sermos refeitos e termos essa consciência espiritual de que em todo tempo precisamos ser odres novos, porque o Senhor a cada dia tem revelação nova e tem coisas novas para colocar nas nossas vidas. Amém? Então esse recipiente, o odre novo, ele era flexível, ele era elástico. Ah, meus queridos, Deus tem tanta coisa para a nossa vida.
E nós precisamos ser esse odre novo, ser elástico. E toda vez que você começar a perceber que alguma coisa está ficando pesada para você, fala: Senhor, eu preciso que o meu odre seja elástico. Porque eu quero receber do teu poder, eu quero receber da tua unção, eu quero receber palavra, eu quero receber revelação que vem do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então, Senhor, não deixa que eu rompa, não deixa, Senhor, que eu me distancie do Senhor. A teologia, quando trata desse assunto, ela diz que o vinho novo, naquilo que Jesus estava expressando ali naquele momento, é a própria mensagem do Senhor. E isso faz muito sentido, porque a palavra do Senhor, ela é simples, não é? O evangelho do Senhor, ele é simples, mas em nenhum momento a palavra do Senhor, ela é superficial. A palavra do Senhor e a mensagem do Senhor, ela é simples porque ela alcança qualquer pessoa, ela alcança qualquer língua, ela alcança qualquer nível de QI ou de mentalidade, basta se abrir e ser elástico para receber aquilo que Deus tem. A teologia ainda continua e diz assim: olha, o odre velho são as antigas tradições, porque também faz sentido, porque são aqueles ranços, aquelas coisas que nós acreditamos, muitas vezes por nós mesmos, ou por culturas, ou por influências que tivemos, e nós não temos capacidade de expandir e de crescer naquilo que nós pensamos, e nós nos paralisamos em ideias antigas e coisas que faziam sentido para um determinado tempo, um determinado ciclo das nossas vidas, mas aquilo agora precisa ser aumentado, precisa vir coisas novas. E ainda diz que o odre novo ou o vinho novo é aquele que está aberto para a novidade do Evangelho. E eu falo muitas vezes, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós vemos a respeito de Jesus, e é uma repetição da mesma coisa, não é isso que às vezes vem na nossa mente? Uma vez eu vi alguém que foi participar de um programa musical, e ele foi ali concorrer, e ele foi então com uma música gospel, e um dos jurados disse para ele: olha, a igreja evangélica, ela é um berço da música, cantores e músicos melhores que nós temos na nossa nação e em outras nações saíram ali do meio de vocês, mas o que eu não entendo é que as canções que vocês cantam, aquilo que vocês colocam como poesia, parece para mim a mesma coisa. Sabe o que é isso? Ele não tinha essa capacidade ainda do Espírito Santo de entender que cada coisa que nós ouvimos da palavra, cada vez que nós lemos os evangelhos, cada vez que nós ouvimos uma palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele não tinha essa capacidade de saber que pode parecer a mesma coisa, pode parecer uma repetição, mas o poder de Deus, ele é tão grande que ele se sobrepõe a tudo aquilo que nós pensamos, a tudo aquilo que nós imaginamos, e ele traz vida, ele traz transformação, ele traz renovo, porque é vinho novo todo dia, e isso nos aumenta, isso nos faz expandir, isso nos faz ver as coisas de uma maneira diferente, nos faz amar a Deus de uma forma ainda maior, nos faz amar as pessoas de uma forma ainda maior, e nos traz um desejo ainda maior de dizer: olha, você precisa do Senhor Jesus na sua vida, porque a despeito do que você pensa, a despeito da sua tradição, da sua cultura, o Senhor, Ele pode sobre todas as coisas, e é Ele que nos traz o renovo do dia a dia. E por que tantas pessoas se sentem aflitas, se sentem paralisadas? Porque a vida se torna uma mesmice, se torna uma coisa, um constante desafio, e ela não tem a sua força em Deus, ela não tem essa perspectiva, ela não consegue entender o amor de Deus na sua vida, ela não consegue entender que Deus tem novidade a cada dia. E a bispa estava me lembrando ontem uma frase do Dr. Peter Wagner. Ele dizia assim, que Deus gosta de novidade. Amém? Fala, vocês estão meio quietinhos hoje, diga assim: Deus gosta de novidade.
Deus gosta de novidade. Deus olha para você quando você levanta ali todos os dias pela manhã e Ele faz assim: olha, eu tenho novidade para você hoje. Eu estou esperando você me buscar porque eu quero te contar. Eu estou esperando você me buscar porque o Espírito Santo, Ele está prontinho para te mostrar aonde você vai caminhar, o que você vai falar, as coisas que você vai enxergar nesse dia. Deus gosta de novidade, e quando Deus traz novidade, Ele enche o nosso coração de vigor, enche o nosso coração de alegria. Então, aquilo que estava te trazendo um apagão, uma paralisia, começa a clarear, porque a luz do Senhor está sobre você, e o Senhor gosta de novidade. A novidade do Senhor vai te expandir, vai fazer você crescer, vai fazer você ter palavras sábias, ideias renovadas, e você vai dizer para uma pessoa: olha, eu tive um insight do Espírito Santo aqui agora, e Ele está te dizendo isso, está te dizendo que você vai ser renovado, que você vai ser restaurado. Isso começa por você, então isso se expandem, vai se expandir, e as nações, elas estão tão presas. Não tem sido incomum as nações receberem notícias que tentam nos deixar para baixo, né? Eu já disse aqui uma vez: selecione aquilo que você precisa ouvir para você estar antenado com o que está acontecendo, mas não deixe que o inimigo venha fazer com que o teu odre seja aquele odre velho, que quando começar a receber as coisas do Senhor, se rompa, porque a bênção do Senhor traz novidade. O Senhor gosta de novidade. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Jesus está falando com você aqui, o Espírito Santo está falando com você aqui, e quando Jesus estava dizendo isso para os discípulos, eu já imagino ali o Espírito Santo tocando na vida de cada um deles. Ei, vocês precisam expandir. Ei, aquela mentalidade que vocês tinham quando começaram o ministério com Jesus, vocês já notam a diferença que vocês estão vivendo, vocês notam como vocês já estão andando e falando de uma maneira diferente, mas isso precisa crescer, isso precisa aumentar, porque Deus gosta de novidade, e isso faz parte da identidade que o reino do Senhor nos proporciona. Isso faz parte de uma identidade com propósito. Tem um propósito na sua vida, tem um propósito nas nossas vidas, tem um propósito para a igreja do Senhor, tem um propósito para essa nação. O Senhor gosta de novidade, Ele está imprimindo em cada um de nós essa identidade para que ela tenha um propósito, para que você se expanda em nome de Jesus. Amém? Mas vamos voltar lá para a Bíblia um pouquinho, Romanos 12, 2. O Espírito Santo estava dizendo ali: discípulos do Senhor, expandam as suas mentes, expandam os teus sentimentos. Não é mais aquela situação, o tempo de pescar ali no barco foi ótimo, foi bom, mas tem mais. Isso está ligado com a mente, com uma mente espiritual, uma identidade, um propósito. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o quê? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E às vezes até quando eu leio parece tão redundante: a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é agradável, e aí complemento: olha, tem tudo isso, só que é o seguinte, é perfeito. Não se conforme com aquilo que está acontecendo hoje, não se conforme com aquilo que tem se apresentado diante da sua vida hoje, não se conforme porque algumas coisas não aconteceram da maneira que você imaginava, ou porque Deus está te preservando, ou porque você não se preparou, mas não aconteceu. Mas sabe por quê? Tudo está debaixo da plena vontade do Senhor. Então talvez faltou algum detalhe, ou o Senhor realmente não queria aquilo para a sua vida. Mas quando nós temos identidade, quando nós temos propósito, quando nós sabemos que precisamos expandir e sermos sempre esse odre novo, o Senhor vem e renova a nossa mente. Como é triste alguém que pensa sempre da mesma forma.
Como é triste alguém que ela ainda se justifica. Olha, eu sou dessa forma, então o que eu tenho que falar, eu vou falar. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E ela não consegue perceber que ela precisa mudar alguma forma das suas reações. Não é porque você pensa em falar aquilo que você está exatamente certo, não é mesmo? Ou não é porque você quer falar algo para alguma pessoa, seja o ambiente certo ou o lugar certo. Ou não é porque você age de tal maneira que aquilo vai trazer um crescimento. Não vou mais falar com aquela pessoa porque ela precisa aprender, ela precisa tomar jeito. A pessoa não sabe nem o que causou aquilo que magoou você. Para ela está tudo bem. As pessoas ficam achando que elas estão certas e não há o mínimo de comunicação. E eu falo isso com autoridade, porque muitas vezes isso acontece em aconselhamentos de casais. Você pergunta, olha, você então disse isso e isso sobre ele, e a outra pessoa não sabia. Então a pessoa fica ali, como diz no Rio de Janeiro, marrenta com a outra, e a outra pessoa nem sabe. Ou faltava simplesmente uma conversa, um combinar ali, para que as coisas tivessem um andamento perfeito, porque a palavra do Senhor é que diz isso, bom, perfeito e agradável. E por que isso não acontece? Porque o odre velho começa a querer tomar sua forma. O odre velho começa ali a querer criar as suas fissuras, as suas rachaduras. E quando há o odre velho, não há espaço para aquilo que é novo. E o novo do Senhor está sobre a sua vida hoje. As novidades do reino sempre vão implementar, sempre vão colocar coisas perfeitas sobre as nossas vidas, sempre serão coisas melhores. Isso precisa ser um termômetro, ou melhor, um termostato na sua vida. Estão acontecendo coisas melhores, você está sendo uma pessoa melhor, a sua mente não está tão presa, ou abalada, ou perturbada por conta de situações. É um bom sinal que o Espírito Santo está encontrando em você espaço, e ele está vendo que ali é um ambiente perfeito, porque é um odre novo e pode se expandir, porque ele tem mais e ele sempre vai ter mais. Amém? Então perceba algo: ideias novas, valores novos ou valores renovados não se encaixam naquilo que é passado. Cada um aqui tem uma história, boa ou não tão boa, ruim ou não tão ruim. O Senhor está te falando hoje, isso não importa, porque Ele vem para curar, Ele vem com o vinho novo, e quando o Senhor vem com vinho novo, Ele está esperando aquele odre novo para receber, porque Ele tem mais. Você não vai ficar sendo mais acusado pelo passado, por aquilo que te acusa, que foi um pecado. Ele já te perdoou, Ele já nos perdoou. Ou o poder do Senhor Jesus na cruz tem poder sobre nós, ou então Ele é uma falácia, ou a ressurreição do Senhor, ela é verdade, ou ela é uma falácia. Jesus morreu por nós, amém? Jesus nos resgatou. Jesus tem óleo novo para cada um de nós, em nome de Jesus. Janeiro chegou. E o que você vai fazer a partir de agora? Ter uma mentalidade nova envolve você revigorar a sua alma, amém? Ter uma mentalidade nova, a palavra está bem clara aqui: renovar a mente. Põe a mão na sua cabeça e diz: eu vou renovar a minha mente. Eu estou dando trabalho para vocês hoje, né? Mas vocês precisam, ser ativados pelo Espírito Santo de Deus. Diga: eu vou ativar a minha mente hoje em nome de Jesus. A tua vontade precisa ser renovada. Uma vez eu até brinquei aqui, Tem 3 tipos de pessoa. A pessoa com boa vontade, concordam? Tem a pessoa com má vontade. Quem nunca disse para alguém assim: se é para fazer com má vontade, nem faz. Eu já falei. E tem uma que é pior, que é a pessoa com vontade nenhuma. Ela não se move. Você vai ser aquele que tem boa vontade, amém? Glória a Deus. Quando eu me renovo diante do Senhor, as minhas emoções, elas trabalham
em perfeita ordem com aquilo que o Espírito Santo tem. Tudo isso o Senhor tem para colocar para que nós estejamos preparados para o novo. Quantas pessoas ainda têm a mesma ideia? Não vou na igreja hoje porque está chovendo. O que mais? Porque está muito sol. Porque ontem o meu cachorro estava dodói. Hoje o cachorro está bem, então, mas aí ontem ele estava dodói. Aí eu não vou porque eu tenho uma prova semana que vem. Aí eu digo, oi? Sabe por quê? Porque não entende que ela precisa ser um odre novo. E quando nós nos reunimos aqui, o Senhor nos enche de vinho novo. E nós nos expandimos. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã, é hora de lidar com as mudanças. Não é uma mudança de casa. Eu fiz tanta mudança. Eu tinha um caminhão e fazia muita mudança. Final de semana era 2, 3. Não é dessa mudança que eu estou falando. Essa mudança eu já cansei. Mas é mudar a nossa mente. Não ser enrijecido, cheio de fissuras que podem fazer com que aquilo que o Senhor tem para você, o vinho novo, nunca chegue. Ou então que o vinho novo chegue para você e ele é derramado. Quantas vidas desperdiçadas, quantos dons que foram derramados, porque às vezes nós nos prendemos no nosso eu, no nosso pensamento. Eu estou certo e é assim e pronto, e eu não vou mudar. Uma característica de um homem, de uma mulher de Deus é essa. Senhor, se precisa mudar alguma coisa em mim, que o Senhor mude isso na minha vida, porque eu compreendo, e o Senhor nos revela hoje, nós somos odres, e o Senhor nos renova a cada dia. Então o odre novo, ele está propício, ele está pronto a receber o novo do Senhor todos os dias, em nome de Jesus, amém? Então quando eu me abro, eu recebo, quando eu estou disposto, eu recebo. Não desperdice aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Toda pessoa que não muda, ela está abandonando o novo do Senhor sobre ela. Se eu perguntar aqui para você, quem tem algum projeto e se você não abandonou, ele está ali estacionado? Tem mais gente aí. Todo mundo. Isso não é para expor ninguém, mas sabe o que é? Muitas coisas são dons que o Senhor já colocou sobre você. São talentos que o Senhor tem para você, e eu falo isso aqui quase que todos os domingos. Só você pode fazer. O Senhor deu para você fazer. Existe um corpo, existe a igreja esperando você se levantar e fazer aquilo que só você pode fazer, para que o corpo continue crescendo, se desenvolvendo e recebendo todos os dias o vinho novo que o Senhor tem para colocar, amém? Então, pare de fazer as coisas da mesma forma, pare de fazer as coisas do teu jeitão, se abra para aquilo que o Senhor Jesus está falando aqui, o que está influenciando a sua vida, o que está fazendo diferença na sua vida. São os influencers digitais ou é a minha palavra sobre você? São pessoas que têm uma certa autoridade sobre a sua vida, ou é aquilo que é o meu propósito sobre você? O Senhor está colocando e revalidando a sua identidade nele hoje e dizendo: a tua identidade tem um propósito em mim, para que o reino do Senhor se estabeleça na sua plenitude aqui na terra, amém? E é incrível nós pensarmos, para que haja mudança, deve haver um propósito. Então, tudo muito ligado. Porque fazer as coisas também por fazer, não vai adiantar nada, não é? E a Bíblia ela nos traz muitos fundamentos, mas eu quero trazer para vocês aqui, um apenas, que diz respeito a buscar o propósito. E é o que eu estou falando até aqui, é sobre sua identidade, saiba quem você é. Lá em Gálatas 6, no versículo 4, diz: mas prove cada um o seu labor,
E então terá motivo, propósito, de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Sabe aquelas traduções da Bíblia nos dias de hoje? Perdão, Senhor, eu traduziria assim: cuide cada um da sua vida. Mas a palavra é educada, né? Então cuide cada um do seu labor, cuide cada um no sentido do seu trabalho, cuide cada um da sua vida. E o que isso nos mostra? O Senhor está trabalhando com você individualmente. Então a influência que devemos ter sobre a nossa vida é do Senhor. E claro, nós temos a nossa hierarquia, nós temos, não é, dentro da casa a liderança espiritual, dentro da nossa casa, do nosso lar, nós temos a liderança dos pais, e é assim que deve ser, e é assim que a Bíblia nos ensina. Mas isso, quando vem numa decorrência da palavra do Senhor, quando está debaixo do plano do Senhor, quando tem uma identidade, quando tem um propósito, vai andar de uma maneira que seja bom, perfeito e agradável. E é isso que o Senhor tem para a sua vida hoje, amém? E ainda em 1 Coríntios 11, 28, e é uma palavra que nós usamos muito quando da ceia, mas eu quero aproveitar essa palavra porque ela fala a respeito de identidade, porque a ceia é você e Deus, amém? 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, se eu não olhasse para mim mesmo, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando eu me apresento diante do Senhor, e sou apenas eu e o Senhor, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, deixa eu te dizer algo, Ele vai falar com você. Ah, bispo, mas é porque me falaram isso, e eu, sabe, é muito difícil. O Senhor falou alguma vez que seria fácil? Não. Mas o Senhor alguma vez falou para você ficar repetindo, olha, vai ser difícil, mas é difícil, olha, mas é complicado. Ele também não disse isso, mas o que ele disse, eu tenho uma palavra sobre a sua vida, e a minha palavra basta sobre você, e a vontade de Deus, ela, de novo, boa, perfeita e agradável. E porque nós muitas vezes nos distanciamos disso, porque nós deixamos que o odre se envelheça e não deixe espaço para que o vinho novo entre. Em nome de Jesus, isso acabou sobre a igreja do Senhor. Uma pessoa que ela não conhece a sua mente, uma pessoa que não consegue ter identidade, é uma pessoa que algo acontece na sua vida e ela fica completamente descontrolada, ela toma decisões erradas, ela toma decisões precipitadas. Deixa eu te dar um conselho, toda vez que vier algo pesado para a sua vida, toda vez que vier uma situação difícil, você não é obrigado a resolver aquilo naquela mesma hora. Busque o Senhor, Ele tem revelação, Ele tem direção, porque toda vez que a gente resolve algo no susto, muito provavelmente nós vamos fazer bobagem. Um dia eu estava conversando com um casal e nós compramos um apartamento. Eu falei, que bom, e como é que foi? Vocês estavam planejando, vocês estavam procurando? Não, nós saímos num domingo à tarde para ir não sei aonde, tomar um sorvete, nós vimos um stand, entramos lá, o vendedor falou um monte de coisa e nós compramos. A emoção completamente misturada, completamente confusa. E eu sou o primeiro que vai dizer para você, busque uma casa própria, busque um apartamento, busque melhorar de vida, o Senhor vai te dar a direção, mas não é assim que se compra um apartamento. Você precisa, não é, estar com a sua mente ciente daquilo que você está fazendo, porque virão despesas, virão, não é, boletos sobre o crescimento da obra, virão boletos a respeito da valorização do imóvel, virá o tempo em que você vai receber a chave, você precisa ter criado e buscado recursos para que você tenha a disponibilidade de pagar, e não é assim que funciona.
E às vezes as pessoas resolvem coisas sem consultar ao Senhor, porque aquele odre velho não consegue receber algo novo. Deus tem algo novo, Deus tem uma promessa, Deus tem sim um apartamento para aquele que precisa hoje de uma casa, mas o Senhor, Ele tem a disposição de nos ensinar, a disposição de nos fazer caminhar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão olhando um pouco assim para mim? Eu dei um exemplo aqui porque isso às vezes acontece com uma pessoa quando tem alguém enfermo no hospital e ela começa a tomar decisões. Eu não sei se alguém foi aqui em algum enterro nos últimos tempos, mas você chega lá e acontece na hora que, não é, leva o corpo à sepultura, já vem alguém e fala assim: olha, vocês não querem colocar uma placa, porque a placa, ela é assim, ela é assado, e se vocês fizerem agora, custava tantos reais, e ele faz ali pela metade do preço, mas tem que resolver agora, porque ele está pegando a pessoa na emoção, na confusão, a pessoa está abatida, ela acabou de colocar ali na sepultura um ente que ela tanto amava. Mas deixa eu te falar, mesmo nessa hora, tenha a mente de Cristo, e você fala: pode falar assim mesmo, tá? Fica na sua aí, queridão. Vai chegar o tempo para eu resolver isso aqui, em nome de Jesus. O Senhor está falando para você nessa manhã, Ele está imprimindo a identidade do reino em você, e você vai caminhar com essa identidade, e vai ser um propósito muito bem amplo na sua vida, e você vai ter a visão completa daquilo que o Senhor está falando com você, e vai vir os cercos, virão as pessoas, virão a acusação, e você vai saber se defender daqui, você vai saber se desvencilhar dali, você vai saber como caminhar, e você vai saber como resolver, porque a identidade, o propósito estão caminhando com você, porque você será sempre aquele odre novo, e o vinho novo, quando o Espírito Santo coloca em você, estará ali tão pronto, tão pleno, e o Senhor vai fazer com que você caminhe debaixo da bênção que Ele tem para a sua vida, é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Hoje, e eu já estou terminando, existe um falso eu, e é justamente o que eu falei sobre as influências que a gente tem no nosso tempo. E elas vêm de todos os lados. E vem manipulação pelas redes, vem manipulação como parte de governos e como uma movimentação de massas. Mas deixa eu te falar, o povo de Deus está livre de todo o envolvimento maligno, de toda a manipulação. Em nome de Jesus. Ninguém mais vai ser manipulado por nenhum tipo de autoridade que ultrapassa aquilo que foi colocado sobre ela. E eu estou falando isso no âmbito natural. Porque a autoridade que está sobre as nossas vidas, ela está no âmbito espiritual, e é o Senhor Jesus sobre nós. Amém? Então, quando eu me movimento, quando eu ando na perspectiva da certeza da identidade do reino sobre a minha vida, eu sei do propósito. Então, a manipulação que poderia vir sobre a minha vida, ela não tem autoridade. Então, a influência maligna, ela se esvai e ela vai embora da minha vida. Amém? Efésios 6, no versículo 13. 6,13 diz: portanto, tomai o quê? Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha aí a palavra do Senhor nos trazendo revelação. Eu tenho a presença do Senhor na minha vida, eu tenho a direção do Espírito Santo, eu tenho a identidade do reino, eu sei o propósito, eu sei aonde eu quero chegar, então eu vou resistir no dia mau, porque ele vem. E seria muito fácil eu ministrar aqui vocês e dizer assim: olha, quem anda com o Senhor não vai passar pelo dia mau, quem anda com o Senhor, sabe, você será livre. A palavra do Senhor está dizendo: quando vier o dia mau, você estará protegido, porque o poder do Senhor está com você, porque há uma armadura, você tem a identidade. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável.
E isso é muito sério, porque em determinado tempo, da história da igreja, isso parecia ser assim: olha, eu vou permanecer aqui, não é? Eu vou resistir, porque quando eu chegar no céu, eu estarei livre. E amém, estaremos livres. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui, olha, chega o dia mau, você resiste e você vai ficar inabalável. E sabe por que está falando isso? Porque nós estamos na terra. O reino do Senhor não é aqui, mas Ele está entre nós, amém? E nós somos participantes do reino. Então, quando eu ando com identidade, quando eu ando com um propósito, eu sei que vem o dia mau, a palavra do Senhor está dizendo, mas eu vou me manter inabalável. Vai ser duro, eu vou chorar um pouco, sabe? Eu vou ter uma vontade de reclamar, mas isso está amarrado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Ninguém mais vai levantar para reclamar. Então vem a acusação, vem a injustiça, você vai ser acusado de muitas coisas que você não fez, vão inventar histórias a seu respeito, mas você vai se manter inabalável, porque aquele dia vai passar, aquele ciclo vai ter um fim, e você vai estar ali inabalável, e vão olhar para você e vão falar assim: como que resistiu, como pôde aguentar aquilo? Mas agora vem um novo ciclo, e parece que ele de novo não vai se abalar, parece que ela de novo se mantém firme ali, ela acredita mesmo naquele Deus, ela parece que sabe que aquele Jesus está com ela todos os dias, e tem uma coisa nele, tem uma coisa nela, que eu acho que é realmente aquilo que ela falava, que é o Espírito Santo, que sopra no ouvido dela o que ela tem que fazer, o que ele tem que resolver, e é isso que nós estamos aqui, para que a nossa identidade, o nosso propósito se estabeleça na nossa nação, e as pessoas olhem para nós e elas vão dizer: como pôde se manter? E elas vão reconhecer que só o nome do Senhor Jesus é sobre todas as coisas. E aí nós vamos ser acusados: nós pecamos, eu peco, você peca, mas Jesus nos resgatou, amém? E mesmo resgatados, nós temos uma tendência a pecar? Temos? Amém? Mas a palavra do Senhor ainda está sobre nós. O vinho novo ainda está sobre você, e te dizendo nessa manhã: não importa aquilo que se levantou, eu tenho vinho novo. Não se importa aquilo que te acusaram, eu sou o vinho novo e você é o odre novo. Receba do Senhor essa palavra: nada vai conseguir te abalar, mesmo a dor, mesmo a perda, mesmo a injustiça. Você é de Jesus e você tem a identidade do reino sobre você. Aleluia! Em nome de Jesus, nunca se distancie. Não se distancie de Jesus. Quem se distancia tem a grande probabilidade de ser pego pelo maligno. Ah, bispo, mas ele me atacou. Mas você está no reino, então você está firme. Ah, bispo, mas eu fui acusado. Mas você está ali com a identidade no reino. Puxa lá e fala aqui, ó, a minha identidade não é dessa nação, a minha identidade é do reino do Senhor, e Ele está sobre a minha vida. E o diabo vai tentar, vai falar, ele vai querer fazer e refazer, mas a autoridade do Senhor está sobre você. E eu sempre cito um texto da palavra do Senhor, lá em 1 Pedro 5:8, e a palavra do Senhor também continua através do que Pedro escreveu. 1 Pedro 5:8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, está muito claro, ele é o adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se não houver um alinhamento dos seus pensamentos, se não houver um alinhamento dos nossos sentimentos, se nós não estivermos abertos para a mudança que o Senhor tem para as nossas vidas todos os dias, para a transformação que o Senhor tem para as nossas vidas todos os dias, esse leão, o inimigo que fica ao
indoor tentando dar uma mordida em nós, ele vai conseguir. Então, em nome de Jesus, estabeleça sobre a sua vida esse novo tempo. O Senhor está colocando sobre você essa palavra nessa manhã. Eu estou contigo, eu não te abandono, e eu estou aqui nesse novo ciclo. Eu estou com você nas metas que você escreveu, porque eu sou Deus e eu mesmo coloquei isso sobre a sua vida. Então, já aconteceu porque eu sou Deus, vai acontecer porque eu sou Deus. Então, ouça a voz do Espírito Santo, ele tem o passo a passo, ele tem para mostrar para você como vai acontecer, as portas que você tem que entrar, as portas onde ele está colocando sobre a sua vida. Tira a dúvida do seu coração, em nome de Jesus. Toda a confusão caia por terra hoje, em nome de Jesus. Amém? Saiu a voz aqui. Toda pessoa sem identidade, ela é forçada por uma influência. Isso aprisiona. Isso não... Ela traz uma aparência de crescimento. Ah, mas bispo, tem muita gente que não busca o Senhor e cresce. Tem. Mas deixa eu te dizer. Você pode perguntar para cada uma delas. Elas até vão tentar mentir para você. Mas a alegria do Senhor não está sobre as suas vidas. E eu não estou fazendo relação aqui aos bens que ela tem ou deixa de ter. Eu estou falando de identidade. Falta algo. Falta relacionamento com Deus. Falta uma transformação de vida. Mas a palavra do Senhor nos diz o quê? Que Cristo, Ele liberta. Tendo a mente de Cristo. É isso que nos liberta. E Oséias, lá no livro de Oséias, profeta, no capítulo 12. Olha o que o Senhor já está trazendo de revelação lá no Antigo Testamento. Converte-te a teu Deus. Guarda o amor e o juízo. E no teu Deus espera sempre. Guarde a tua mente em Deus. A mudança e a transformação, elas estão em Jesus. E não para por aqui. Quando nós caminhamos com a mente de Cristo, nós temos uma herança. Eu não estou falando de herança daquilo que fica de alguém que se foi, daquilo que traz tantas desavenças familiares. Eu estou falando de uma herança já pronta, que ela vem abastecer o odre novo. E essa herança diz respeito ao teu chamado. E o chamado, ele em todas as áreas da sua vida. Não confunda somente a igreja. Essa herança faz parte de um propósito, que é uma vida com significado. O significado, ele tem um princípio e ele parte de Deus sobre todas as coisas. Será que Deus está sobre todas as coisas na nossa vida? Isso é o sinal de uma vida com propósito. E outra coisa, terceira e última coisa, objetivo. Qual é o nosso objetivo? Que herança é essa que está sobre as nossas vidas? O objetivo é glorificar ao nosso Deus em tudo, amém? Quando essas três coisas convergem, quando essas três coisas se alinham, aí a coisa começa a acontecer. O Espírito começa a fluir. Então as suas relações pessoais, as suas relações com Deus, as finanças, sabedoria, conhecimento, compreensão de uma forma mais
plena das coisas, elas começam a acontecer. Então, quando isso começa a crescer nas nossas vidas, tenha certeza de uma coisa: você está caminhando tão pertinho de Deus, você está andando direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e essas coisas, então, elas começam a acontecer. A herança do Senhor está sobre você. Então, o Espírito Santo chama a nossa atenção hoje. Qual é a tua identidade? Qual é o teu propósito? Examine-se a si mesmo. Isso não é filosofia socrática. Isso é palavra de Deus. O Senhor fala para nós: eu tenho poder para derramar sobre a sua vida, eu tenho cura, eu tenho transformação. O que você era antes de Cristo e o que você é agora depois de Cristo. O que nós fazíamos antes de Jesus na nossa vida e agora o que nós fazemos, o que nós passamos a fazer depois de Jesus na nossa vida. Então o teu chamado, o teu propósito, o teu objetivo se tornam muito nítidos. Em nome de Jesus, que seja essa palavra sobre a sua vida, que você tenha sabedoria, conhecimento, que venha saúde no teu corpo, que venha saúde na tua mente, que as tuas finanças fluam, que você flua cheio de vida, que você seja aquela pessoa abençoada, que abençoa a muitos e muitos, que você seja visto como uma mulher de Deus, um homem de Deus. Em nome de Jesus, não deixa o falso eu tomar conta da sua vida. O êxito pode até acontecer com aqueles que não confessam o nome do Senhor, mas eles são pessoas vazias. Deixa eu te falar mais uma vez, janeiro chegou. Tome um novo posicionamento diante do Senhor, novo ciclo, nova identidade. Eu quero orar a palavra do Senhor sobre você em Isaías 55:8. Fique de pé, em nome de Jesus. E o Senhor está falando para você hoje, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Percebe aqui a relação que o Senhor coloca sobre nós? É além daquilo que nós podemos imaginar. Que perguntas você vai fazer sobre você hoje? Dentro do calendário gregoriano é um novo ciclo. Dentro do calendário judeu, nós estamos saindo de Hanukkah e entrando num período de Esther, quando Hanukkah é o tempo das luzes, onde o povo ele consegue vencer o inimigo, e mesmo estando em pequeno número. E quando nesse período de Esther, o povo do Senhor, ele recebe o direito de lutar, o direito de dizer: olha, não é isso que nós queremos sobre as nossas vidas, mas o que nós queremos sobre as nossas vidas é o poder de Deus, e é isso que está sobre você hoje, em nome de Jesus. É tempo de milagres e de promessas de milagres. Então se abra, se torne o odre novo. O Senhor tem milagre novo, o Senhor tem vinho novo para colocar sobre a sua vida. E se isso fosse algo banal, eu não leria aquilo que está na palavra do Senhor e aquilo que nós profetizamos aqui. Os caminhos do Senhor, eles são mais altos. Isto nos mostra que o reino do Senhor está ao nosso redor. O reino do Senhor está nos trazendo a oportunidade, está derramando esse vinho de identidade e propósito. Então, em nome de Jesus, receba isso na sua vida. Louve ao Senhor em todo o tempo, engrandeça ao Senhor em todo o tempo, e seja influenciado apenas pelo que o Espírito Santo de Deus tem para você. Aprenda a adorar enquanto espera, amém? Aprenda a adorar, mesmo enquanto estiver doendo. Aprenda a adorar, mesmo que pareça que tudo caiu. Perceba uma coisa: quem não consegue adorar enquanto espera, nunca vai sair da espera. Nunca virá o vinho novo. Você que nos acompanha nas redes sociais, tem vinho novo para você. Jesus é aquele que renova todas as coisas.
Jesus transforma as nossas vidas, Jesus transforma a família, Jesus transforma qualquer condição, Jesus salva o filho, Jesus ele resgata a filha, Jesus ele transforma casamentos confusos em um lar cheio da bênção do Senhor. Receba o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Ele tem transformação. Se você não está perto de nós, procure uma casa, uma igreja onde fale do poder de Deus e receba o Senhor Jesus na sua vida. Se você quer que oremos por você, coloque aí um comentário, nós vamos orar e nós vamos interceder, vamos colocar o seu nome aqui, tem renovo do Senhor para você. Amém, igreja? Em nome de Jesus, nós somos aqueles que vivemos a bênção. A espera não vai matar, a fé não vai matar a esperança. Amém? Mas na espera, por isso que eu falo tanto aqui a respeito de adoração, porque a adoração é o tempo de guerra, a adoração, ela é o tempo em que os céus eles se abrem e eles começam a olhar para nós, e não há permissão para o inimigo atacar, sabia disso? Por isso que no tempo da angústia, você lembre da identidade do reino que você tem. Essa identidade traz propósito. E quando você está assim, você é aquele odre novo. E você adora. E você louva. E você engrandece o nome do Senhor. E você diz: Senhor, eu estou aqui. Quantas pessoas desistiram pelo caminho e estão numa situação muito complicada, mas nós nos levantamos hoje. O Espírito Santo está dizendo para você hoje: eu estou com você. E o Espírito Santo nos levanta hoje para interceder pela igreja, para interceder pela nossa nação, para interceder pelo nosso bairro, porque quando nós não nos levantamos com identidade e propósito, o reino das trevas, eles buscam o espaço, a brecha para atuar, mas isso não está mais sobre a sua vida, isso não está mais sobre a igreja, amém? Em nome de Jesus, levante as suas mãos, eu quero orar por você. Que manhã maravilhosa essa, de recebermos, Senhor, a Tua palavra e de percebermos, ó Deus, o quanto o Senhor está sempre aberto, disposto a abençoar as nossas vidas. Que jamais, ó Deus, sejamos levianos com o Senhor. Há pessoas, ó Deus, que estão esperando para amanhã e para amanhã, porque elas confundem a disposição do Teu amor sobre nós com uma disponibilidade do Senhor, e nós não podemos brincar com o Senhor. O Senhor está disponível a nós, e isso é santo, isso é mais alto que os céus. Meu Deus, a minha oração, a minha intercessão nessa manhã, aqui, nesta casa, por cada um aqui, por cada santo aqui, é que sejamos, ó Deus, sempre o odre novo, sempre aqueles, ó Deus, dispostos a receber o vinho novo, em nome de Jesus, Pai. É um novo ciclo, um novo tempo, nós entendemos isso, imprime isso no nosso coração, em nome de Jesus, e eu declaro, ó Deus, que toda a meta, todo o propósito, todo o plano que os Teus filhos têm e que estão de acordo com a Tua palavra e com a Tua vontade, estão liberados agora pelo poder do nome de Jesus. Que venha sobre nós, ó Deus, ainda mais a Tua graça, ainda mais o Teu amor, ainda mais da Tua presença nos fazendo andar, ver, ó Deus, em todos os sentidos o Teu amor sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada um e declaro: estão guardados pelo Senhor,
estão livres, ó Deus, do mal, estão, ó Deus, guardados de toda bala perdida, de todo homem violento, de todo roubo, de toda enganação. Tantas nesses dias estão livres, ó Deus, de influências malignas. Que nós, ó Deus, que o teu povo tenha a sabedoria e o discernimento de saber quem ouvir e quem não ouvir, em nome de Jesus. Que o teu povo não seja enganado, mas que seja, Deus, pleno hoje sobre as nossas vidas a tua identidade e o teu propósito, em nome de Jesus. Amém?